Opa, voltei. Então significa que já são exatamente 3 horas. Vamos para matemática. Então, ó, pegando o livro aí de matemática e abrindo na página 124. Bom, desde segunda-feira que a gente vem trabalhando as medidas, né? A gente viu a medida de comprimento, que é o metro. A gente viu medida de massa, que é o peso, né? A gente viu medida de capacidade, que é o líquido, né? Então, hoje a gente vai ver medida de tempo, hora, minuto, segundo. Então, para cada medida tem uma especificação. Então, na medida de tempo, a gente vai ter aí na atividade 3 questões só, hein? Olha que coisa fácil, facinho, facinho. Hoje é sexta-feira, né? Para dar um relax, né? Então, vamos lá. No número 1 tem para você desenhar o que é que você faz durante o dia, durante o que você fez, né? Faz não, o que é que você fez durante o dia de ontem, certo? Então lá, de manhã, o que é que você fez ontem de manhã? Na tarde, o que é que você fez ontem de tarde? E de noite, o que é que você fez ontem à noite? Ó, você tem aí medida de tempo, manhã, tarde e noite, certo? São medidas de tempo. Então, você conta a medida de tempo por hora, minuto, segundo. Por dia, mês, ano, né? Certo? Então, vamos lá. Número 2. Converse com seus colegas, seu professor, para lembrar o que foi feito na escola ontem. Depois, pinte o quadro com cada atividade assim. De verde, o que você realiza antes do recreio. Bom, ontem a gente não estava na escola, então vamos pensar um pouquinho mais para trás, certo? E vamos ver o que é que foi que vocês fizeram o ano passado na escola. Quase a mesma coisa, só é que de um ano para outro. Mas aqui, pelo que eu tô vendo, vai dar pra gente fazer e vocês vão ter uma lembrançazinha boa do que é que vocês fizeram ano passado, no período que vocês ficaram na escola, certo? Então tem aí. De verde, você vai pintar o que você fez antes do recreio. Antes de ir para recrear, o que a gente fazia? Então, tem aí, início das aulas, estudo da língua portuguesa, estudo de matemática, término das aulas, estudo de arte e estudo de educação física, tá certo? Então, vamos lá. De verde, você vai fazer o que é que você fazia antes do recreio, certo? Então, o que é que você fazia antes do recreio? Iniciava a aula. Tinha aula de português, tinha aula de matemática, tinha aula de arte e tinha aula de educação física antes do recreio, né? Então, basta você ver, geralmente o recreio começa de 3 horas, certo? Então, de 1 hora até 3 horas, vamos trazer para a atualidade. O que é que a gente faz, certo? Quais são as aulas que a gente tem nesse período? Vai ser a mesma coisa que você tinha na escola, tá certo? Isso aí não vai mudar. Então, antes do recreio, a gente sempre tem aula de português e matemática, né? Depois do recreio, a gente vai ter... dentro do recreio, a gente também tem aula de educação física ou aula de arte, certo? E depois do recreio, o que é que você faz depois do recreio, certo? Tem aula de arte? Tem aula de educação física? Tem aula de português? Tem aula de matemática? Geralmente não, né? Então... português e matemática pode até ser ou pode até ser depois do recreio, mas geralmente a educação física a gente sempre tem no primeiro horário, né? Então a professora de arte pega vocês de 2, ele libera de 3, então é antes do recreio. O professor de educação física sempre pega vocês de 1h30 e devolve para mim depois de 3 horas, né? Até 3 horas, então tudo isso é antes do recreio. Já português e matemática você pode colocar depois do recreio, porque quando a gente voltar para a sala de aula, com certeza a aula de português e matemática também pegarão depois do recreio, tá certo? Então, vamos aí. Então, o certo é, antes do recreio, sim, e pintar de amarelo o que você tem depois do recreio. Depois do recreio você vai ter o término da aula, você vai ter o início da aula, você vai ter aula de português, você vai ter aula de matemática, você vai ter aula de arte, você vai ter aula de educação física. Então, balança aí um pouco e veja qual vai ser a sua resposta. E na página 125, você tem o número 3, né? Vamos aprender um pouco mais sobre o calendário. Com ele, podemos registrar os dias, o mês e o ano, certo? Então, complete o calendário do mês em que estamos. Nós estamos no mês de setembro. Então, você vai lá no calendário da mamãe,
que possivelmente vai estar na parede da casa de vocês, ou vai estar na estante, se for pequenininho, aqueles que colocam em estante, ou tem aquele menorzinho que papai às vezes usa na carteira para saber que dia está, que dia sai o salário, quando é que vai receber pagamento, quando é que vai pagar a dívida. Então, tem esse, geralmente é que o pessoal chama calendário de bolsa, aquele pequenininho. Mas se você conseguir o grande, pronto. Então você vai lá, vê qual é a folhinha do mês de setembro, né? Coloca o nome do mês e vê aí quais são os dias, a numeração para os dias. Então, quais são os números do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado. Então, do jeito que tá lá o calendário, vocês colocam aqui nesse bloco, nessa página que tá aqui, que é uma folha do calendário. Então, veja a folha do calendário na casa de vocês do mês de setembro e preencha o calendário aqui do mês de setembro no livro de vocês. Aí, depois que vocês preencherem, vão fazer o que se pede, né? Então, pinte todos os domingos do mês. Então, veja aí a colunazinha dos domingos e você pode pintar a bolinha, certo? Dos meses de setembro, dos domingos que vai ter no mês de setembro, certo? Se hoje é segunda-feira, daqui a quantos dias será a próxima segunda-feira? Bom, hoje não é segunda, a gente sabe disso, hoje é sexta. Mas vai lá, conta lá de segunda, certo? E vê quando é que vai ser a próxima segunda. Então, de uma segunda a outra, quantos dias vão ter? Então, você vai colocar dentro do quadradinho. Em que dia foi ou será a terceira quarta-feira do mês? Marque com um X essa data no calendário. Então, você conta, certo? Conta a quarta-feira e daqui a qual vai ser a terceira. Então, é só você contar lá. Tem todas as quarta-feiras, só compreende a segunda, terceira. E veja, marca um X na terceira quarta-feira lá no calendário. No calendário da casa de vocês não, né? No calendário do livro, tá? Quantos sábados há nesse mês? Aí você vai lá na colunazinha que tem de sábado e conta quantos sábados tem no mês de setembro, tá certo? Então, essa é a nossa tarefinha de matemática. Qualquer dúvida, você me encontra no Zap. Espero que hoje todo mundo esteja. Gente, ó, vamos trabalhar aí, porque cada vez mais se aproxima, graças a Deus, o dia de a gente voltar para a nossa sala de aula e continuar nossos estudos que está sendo feito em casa, mas que algumas pessoas estão esquecendo de fazer as tarefinhas, né? Então, vamos lá, porque vamos aí poder voltar para a escola, mas não podemos voltar todos de uma vez. Então, vai ter um grupo que vai voltar para a escola e o outro vai ficar em casa. Na outra semana, um volta para a sala de aula e o outro fica em casa. Então, vai ser sempre assim. Então, o grupo que ficar em casa vai ter que estudar em casa. Não tem outra maneira. E o grupo que for para a escola vai estar lá tendo minha assistência. Na outra semana, o grupo que ficou em casa vai para a sala de aula ter minha assistência e vai ficar um grupo em casa. Então, a gente tem que voltar novamente com aquele pique lá do início do ano que eu via, né? Então, vocês lá fazendo a tarefinha, me mostrando, professora, tá aqui, já fiz. Sempre tinha 14, 15, hoje eu tô contando com 3, 2, 1 e o restante ficou aonde? Quero ver meus alunos, tá? Então vamos lá, principalmente que já tá pertinho de voltar para nossa sala de aula. E não podemos levar nosso livro com a tarefa atrasada, ok? Então, tô esperando a tarefa de vocês.